Olá, amigos, amigas do Facebook, estamos aqui na Cidadania FM, as notícias do dia a partir de agora, hoje dia 3 de agosto, diz que é mês de cachorro louco, Titonelli, 3 de agosto, né? Uma boa tarde a todos, começando os 60 minutos aqui na Cidadania FM. 13 horas e 11 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Ernesto Albuquerque, modulando informações a partir de agora, aqui no 104.9, é o nosso 60 minutos, o nosso, o meu, de todos nós, 60 minutos, juntamente com Oswaldo Titonelli, mostrando as informações que importam para o seu dia a dia. Já mando um abraço para o Maciel Olive Tree, que entrou na nossa página, e vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui ao nosso lado. Também temos conosco os amigos aniversariantes, a nossa agenda aqui da Cidadania FM e também do Facebook. Hoje, certamente, a principal informação foi o vexame de ontem da Câmara Federal. Vamos detalhar tudo isso. Que tristeza é o nosso Congresso, principalmente a nossa Câmara Municipal, não, Federal, né? A Câmara Municipal tem seus problemas, mas hoje vamos tratar da Câmara Federal, mostrando a votação, os senhores deputados, senhoras deputadas, desnudando, mostrando aí os seus conceitos na hora de fazer o voto. Também vamos falar de um crime passional que aconteceu aqui em Avaré, de ontem para hoje, mostrando aí detalhes desse caso. Obrigado a Renatinha Barros e a Márcia Pancione, todos aí acessando a nossa página. E vamos também falar da previsão do clima para a estância turística de Avaré. Choveu, aleluia, choveu essa noite um pouquinho, né? Muito pouquinho, mas caíram alguns pingos d'água aí. E tudo isso e muito mais estaremos mostrando e falando também do primeiro ouro olímpico do Brasil. Isso aconteceu em 1920. Interessante a história, estará no finalzinho do nosso programa. Abraço para o Rodrigo Zamonelli também. E parabéns para o Lucas, filho do Rodrigo, que está fazendo 11 anos. Criançada faz aniversário junto, hein, Rodrigo? Um abraço para todo mundo e vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 14 minutos, um abraço para o César Ortega e para a Sueli Pereira. Ela está perguntando, inclusive, porque até agora não teve concurso em Avaré. Não teve concurso, viu, Sueli? Pelo seguinte, a prefeitura, ela tem por lei, ela não pode ultrapassar um determinado percentual da arrecadação em termos de gastos com o pessoal. E já estourou, está estourado esse limite. Isso está muito claro. Se não reduzir despesas e não aumentar a arrecadação, vai ser muito difícil para a tua administração fazer concurso, e está precisando fazer concurso para várias áreas. Nós temos aí, por exemplo, o CER, né, que é o Centro de Reabilitação, precisa de mais de 20 funcionários, está lá pronto e não pode começar a funcionar porque não tem funcionários, são funcionários especializados. Então, que precisa ter concurso para algumas áreas, sim, só que com comprometimento da folha de pagamento do jeito que está, por isso que não pode fazer, não tem como fazer. A mágica, a equação, eu sempre tenho falado isso na Câmara, para resolver essa situação, o resultado eu não sei, viu? É impossível, se não, e o resultado é exatamente esse, né? O caminho é exatamente esse, tem que aumentar a arrecadação ou diminuir os gastos para poder equilibrar o comprometimento da folha de pagamento com relação ao que a lei determina. É isso daí que está acontecendo
e isso também, para ser sincero, não é panágio, não é exclusividade de Avaré. Isso tem a prefeitura, por exemplo, lá de Porto Alegre, que está avisando que não vai dar aumento para ninguém. Por quê? Tem a folha comprometida, como muitas outras cidades, e mesmo tem muitos estados aí, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, que estão falidos, e Rio Grande do Sul, que estão falidos. Então, a situação econômica do país e de muitas prefeituras que exageraram nos gastos, muitos estados que exageraram nos gastos, está realmente muito comprometida. E com a política nacional do jeito que está, com esse governo que gasta o absurdo que gastou para comprar votos de senhores deputados para evitar uma investigação contra o presidente Temer, está afundando cada vez mais num buraco que eu não sei se vai chegar no Japão esse buraco, viu? Provavelmente vão cavando, vai chegar no Japão, porque realmente a coisa está complicada. Um abraço aí para Marisa Pires Novaes Dickler, que está sempre acessando a nossa página, e vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, é dia 3. Aqui na nossa agenda tem o Antônio Lopes Diniz e também a Lídia Suer Rubio. Parabéns aí aos aniversariantes. E no Face, a Priscila Costa, Leila Santos, a Marne Alves da Silva, também a Célia Sinegalha, Yara Carolina Rodrigues, a Yara é lá de Cerqueira, né? A Sônia Medalha Sorbo e a Isa Rodrigues. Parabéns aos amigos e amigas aniversariantes que estão aí sempre acessando a nossa página, que estaremos compartilhando daqui a pouquinho com a página da Rádio Cidadania FM. Lembramos, se você quiser acessar a Cidadania em qualquer parte do mundo, basta baixar um aplicativozinho gratuito, chama Radiosnet ou TuneIn. Você sintoniza tranquilamente a Rádio Cidadania FM até lá no Havaí, viu? Não aqui na cidade do Havaí, no Havaí do outro lado, até no Japão. Qualquer lugar do mundo você pode ouvir os 60 minutos, inclusive toda a nossa programação, tá ok? Também tem o www.radiocidadania.com.br, que é o nosso blog com muitas informações. Parabéns aí, um abração para o Lucas, que é filho do Rodrigo Zamonelli, que trabalha conosco lá na Câmara. Ontem foi o dia do menorzinho, né? Fazer aniversário, foi ontem? Acho que foi ontem. E hoje é o Lucas, que tem fazendo 11 anos. Papai, mamãe e o irmãozinho estão mandando abraço para o Lucas, aí diz o Rodrigo Zamonelli. Um abração aí, obrigado pela audiência. E a Sueli Pereira, eu já respondi a questão do concurso, espero que ela tenha entendido a explicação que nós demos. Um abraço para o César Ortega lá em Bauru, o Rodrigo já mandei, a Maria Conceição Munhoz também, o Marquinhos está sempre nos acompanhando, e vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens. Hoje eu fiz uma postagem direto lá da Câmara, explicando que a Câmara está voltando, acabou-se o que era doce, né? Que na verdade era essa parada que sempre dá no mês, o recesso que a gente chama parlamentar, que acontece no mês de julho, e semana que vem já tem sessão e muitas informações com certeza muitos debates estarão acontecendo e a gente estará tentando participar aí da melhor maneira possível. Nós postamos um comentário, achei muito interessante, não sei se o Tetonari viu, mas vale a pena ver, é um vídeo de 19 minutos, é uma matéria televisiva de uma televisão lá dos Estados Unidos, e o correspondente aqui no Brasil é o Glenn Greenwald. Ele faz uma análise fantástica do que acontece aqui no Brasil, em termos da investigação contra a corrupção, em termos do governo Temer, a própria participação de Dilma, de Lula, de Aécio, muito interessante, tem a tradução aí, vale a pena dar uma olhadinha nessa matéria que eu coloquei com o seguinte título, excelente matéria de TV dos Estados Unidos sobre o Brasil de hoje, muito interessante. Abraço para lá o Batista também, acessando a nossa página aí, obrigado pela sintonia, pela participação. Quem quiser fazer pergunta, quiser fazer pelo Face e a gente puder responder, estamos às ordens aí. Deputados que gostam de grana acabaram perdoando o Temer, daqui a pouquinho nós vamos falar aí. E foi uma vitória que alguns consideram que foi uma vitória de pirro, né? Quer dizer, foi vitória, mas não foi aquela vitória. Mas vamos ver na prática o que acontece. A gente vai até comentar com mais dados. Postamos ontem novamente
nosso vídeo médico repórter falando da meningite meningocócica tipo B, com a sua prevenção, a vacina específica, e aumentou bem a visualização. A gente agradece as pessoas que estão entendendo que esses vídeos que nós estamos fazendo realmente contém, melhor dizendo, muitas informações que a gente julga importante da área que a gente atua aí, né? A Hildegard Angel sempre faz algumas postagens interessantes no Twitter, eu às vezes posto. Ela escreveu o seguinte, que gosta de postar essas mensagens aí da Hildegard Angel. Houve uma pequena interrupção no Face, mas já está aqui no ar, está normalzinho, né? Continuamos aí com os nossos comentários a respeito do que aconteceu ontem lá em Brasília. Vamos direto à primeira informação, primeira matéria. Essa matéria, na verdade, fala exatamente do que aconteceu ontem em Brasília. Vamos a ela. Decidiu arquivar temporariamente a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Por 263 votos contrários à denúncia, 227 a favor, 2 abstenções e 19 ausências, o plenário não autorizou a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. A sessão dessa quarta-feira durou quase 13 horas. Antes do início da votação, os partidos encaminharam como as bancadas deveriam votar. PMDB e PP, por exemplo, fecharam questão e podem punir os deputados que votaram contra o presidente. Já o PSDB, com 4 ministros no governo, surpreendeu ao recomendar o voto a favor da denúncia. Isso porque na votação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o partido tinha liberado a bancada. E o relatório aprovado é o de um tucano, o deputado Paulo Abiakel, de Minas Gerais. Na defesa do presidente, o deputado Hildo Rocha, do PMDB, argumentou que a mala encontrada com Rocha Loures não foi entregue a Michel Temer. E essa mala nunca saiu da casa do seu Rodrigo Rocha Loures. Nunca chegou a quem eles queriam que chegasse. Ou seja, eles queriam que chegasse ao colo do presidente Michel Temer. E assim, não há nenhuma vantagem devida recebida pelo seu presidente. Já para o deputado Alessandro Molon, do Partido Rede, a denúncia deveria ser aberta no Supremo. O presidente da República recebeu clandestinamente um empresário que ele mesmo chama de criminoso, ouviu que o empresário comprava juízes, promotores, e indicou quem receberia por ele o dinheiro da propina. Ou será que algum colega aqui imagina que Temer fosse dar o recibo da propina? Após os encaminhamentos dos líderes, os deputados votaram 1 a 1 no microfone do plenário. A votação durou quase 4 horas. Entre os principais argumentos usados pelos governistas estava a questão econômica, como explicou o deputado Marcos Vicente, do PP. Pela estabilidade econômica, presidente, pela geração de emprego e renda, pelo controle da inflação e pela queda dos juros, eu voto sim. Entre os argumentos da oposição estavam as políticas do governo, como defendeu o deputado Marcos Maia, do PT. Eu vou votar aqui pelo conjunto da obra, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o congelamento dos gastos públicos, contra a terceirização indiscriminada. A sessão foi marcada ainda por bate-bocas e empurra-empurra. Deputados trocaram provocações. O líder do PT, Carlos Aratini, chegou a puxar da mão do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, 2 bonecos infláveis do ex-presidente Lula. Uma mala com dinheiro fictício também foi jogada de um lado para o outro. O chão do plenário ficou repleto de notas falsas. O presidente Rodrigo Maia precisou intervir. Vocês acham mesmo que ficar jogando boneco para cima e para baixo um para o outro é uma imagem bonita para o Brasil? De um lado para o outro, que eu vi os 2 lados jogando. Deputado Zaratini, o senhor não deveria estar jogando dinheiro para o céu. Não é porque um erra que o outro tem direito de errar, não, deputado. Está todo mundo errado aqui. Com a Câmara rejeitando a abertura da denúncia no Supremo Tribunal Federal, Michel Temer só poderá ser investigado por corrupção passiva quando terminar o mandato em 2018. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. Daqui a pouquinho mais comentários sobre esse principal fato de que exatamente foi essa votação de ontem. Um abraço para o Fernando Caran, que deve estar lá em São Paulo, nos acompanhando. Obrigado aí. NT Chaveiros com a gente, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, 997-61-1501. Também a UDI Ressonância Magnética, equipe do Dr. Ronaldo Abdala,
atendendo ao Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Também conosco Miranda Táxi. Quer viajar com segurança, com conforto? Ligue para o Miranda Táxi. Ou pode agendar com 24 horas de antecedência, 997-29-9608, também pelo WhatsApp, tá ok? Esse é o Miranda Táxi. O jornal O Estado de São Paulo traz a seguinte manchete hoje: Câmara barra denúncia por corrupção contra Temer. E o texto diz que o plenário da Câmara rejeitou a autorização para que o Supremo Tribunal Federal julgue a denúncia por corrupção passiva contra Michel Temer, o primeiro presidente da República a sofrer acusação formal por crime comum no exercício do cargo. O parecer do deputado Paulo Abiakel, que é filho do Ibrahim Abiakel, também que a gente se lembra muito bem das confusões do passado aí, o Paulo Abiakel do PSDB de Minas Gerais, recomendava ao relatório dele o arquivamento da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, pelo Rodrigo Janot, recebendo 264 votos favoráveis e 227 contrários. O governo esperava mais de 300. Não conseguiu atingir a meta, mas foi o suficiente para arquivar. Com a decisão, a denúncia contra Temer, pela acusação de ser o destinatário de uma mala com R$500 mil repassados pela JF para o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, só poderá ser eventualmente analisada após o presidente deixar o cargo. É absurdo, mas é assim. Né? Quer dizer que o próprio presidente, na gravação, indicou o Rocha Loures: vai lá, que o Loures é meu amigo, traga a malinha de dinheiro para ele, 500 mil por semana, né? Era assim o papo. De repente, o Loures agora vai responder sozinho? Estranho, né? O PMDBista, porém, poderá ser alvo de novas acusações, está se referindo ao Temer. Para barrar a denúncia na Câmara, Temer precisava do apoio de pelo menos 172 deputados. Já a admissibilidade da acusação dependeria de 342 votos. Ficou bastante distante, quase 100 votos para que a oposição conseguisse o seu objetivo. Uma intensa articulação mobilizou o Planalto nos últimos 34 dias, um mês, hein? E não parou ontem. Houve negociações com deputados até durante a sessão no plenário. Tinha lá ministros, né, que se tornaram ex-ministros por um dia, e o Embaçaí, inclusive, estava lá garantindo que a emenda tal ia sair para deputado tal, e outros ex-ministros que também eram deputados. Abraço aí para o Giba Soares, está acessando nossa página. 4 comentários, resumo de comentários dos articulistas do Estado de São Paulo, dizendo: a Eliane Cantanhede dizendo: Temer venceu a batalha, mas a guerra continua. Sua intenção é dar caráter de recomeço ao governo e isso inclui mudar forças aliadas. A Vera Magalhães dizendo: os tucanos são ao lado de Janot os maiores derrotados de ontem. De outro lado, ganham peso o DEM e os partidos do Centrão. Deus salve a América, hein? Deus salve o Brasil. Que coisa. E Alberto Bombic comentando que foi um festival de hipocrisia e retórica furada. Mesmo quando os deputados discutiram a economia, o cinismo correu e comeu solto. E José Roberto Toledo, também articulista do Estadão, diz que o Centrão tomou das mãos indecisas do PSDB o papel de fiador do governo e vai cobrar cada vez mais caro por isso. Por outro lado, Janot já incluiu Temer no chamado quadrilhão. Olha o nome, hein? O procurador-geral Rodrigo Janot pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão de Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, que é da Secretaria-Geral da Presidência, entre os investigados no inquérito do quadrilhão do PMDB. O Planalto não quis comentar nada. São algumas dos comentários aí a respeito da triste noite de ontem, que realmente foi bastante lamentável, né? Eu acompanhei boa parte da votação, os argumentos, né, Tatanelli, que eles usaram lá, chegaram a citar alguns, até a Venezuela, Maduro, implantação de um governo bolivariano no Brasil e outras besteiras, dizendo que ele votava sim para arquivar
porque preferia que Temer fosse só julgado no final do mandato. Alguém escreveu no Twitter, assim, algo parecido, no final do mandato que ele vai ser julgado, é a mesma coisa que pegar o Bruno, o goleiro que matou a mulher, né, e dizer, só vamos julgar o Bruno, o goleiro, quando achar o corpo da Elisa Samúdio, né? Nunca, né? Então, são coisas absurdas que aconteceram ontem. E o Planalto quer faturar aí a vitória e votar a reforma. Não tem votos para fazer a reforma da Previdência, não. Inclusive o Arnaldo Faria de Sá, no seu voto, que ele votou pela investigação, né? Ele votou não, né? Portanto, contra o relatório e a favor da investigação, ele disse que praga de aposentado pega, viu? Foi como Faria de Sá falou na votação lá. O governo quer capitalizar a derrubada da denúncia contra Temer para destravar a reforma da Previdência. Aliados do presidente acham que a votação mostrou que a base pode ser reorganizada e dobrar a resistência que a reforma enfrenta, mas o otimismo do Planalto diverge da realidade no Congresso. Aliados acham que a reforma pode renascer se for restrita à questão da idade mínima. Se o governo limitar a proposta a isso, fica mais confortável para a base aliada votar. Do contrário, esse deputado que fez o comentário, que é o Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, ele disse que não passa. Portanto, seria uma reforma restrita. Apesar da vitória no Congresso, Michel Temer deve sofrer baixas entre os aliados. Roberto Justus deve deixar o Conselho Econômico, que assessora o governo. Em meio à acalorada votação da denúncia de Temer, Alexandre Baldi, de Goiás, foi destituído da liderança do Podemos e deve deixar a legenda. Podemos foi constituído há pouco tempo, a gente está falando em deixar. O presidente do partido, Renata Abreu de São Paulo, se irritou por Baldi ter orientado a bancada a votar a favor de Temer. Ela votou pela admissibilidade da investigação. Não gostou nada do comportamento do líder, que é o tal de Baldi. O PP, Partido Progressista, quer a cadeira de Raimundo Sobreira na superintendência do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais da Bahia. Ele é indicado de Jutaí Júnior, que votou contra Temer. O que está acontecendo agora é a manchete do Estadão. Deputados do Centrão estão cobrando punição aos infiéis da base que traíram o presidente Temer. E Temer é traído por partidos com ministros e até mesmo pelo próprio PMDB. E Temer perde mais de 100 votos em relação ao impeachment de Dilma. Então, a situação de Temer não é confortável, foi uma vitória que alguns chamam de vitória de pico. Eu vi até um vídeo da Maria do Rosário e da Érica Cocai, ontem no Twitter, com vários deputados da oposição falando que esse placar que aconteceu ontem foi interessante para a oposição, que foi de 264 a 223, né? Esse é o placar que é estampado aqui no jornal, só confirmando exatamente esse. São 264 votos favoráveis ao Temer e 227 contrários. Então, a oposição, apesar da derrota, achou que foi um resultado bastante razoável e pode haver articulação para as próximas denúncias que acontecerão. Dizem até que vão mudar de estratégia para, da próxima vez, colocar, na verdade, o Temer sob investigação. Um abraço para o Ítalo Bertoni e também para Ilza Antônia Brasil, que escreveu o seguinte: sem palavras para expressar minha indignação, acabaram com o nosso país, ao que ela está dizendo, é o comentário dela na nossa página do Face. É verdade, né, Ilza? Realmente, às vezes a gente percebe que a gente está triste, chateado, você fala, por que eu estou chateado? Por causa da votação de ontem. E como foi também a história, aquele episódio lamentável, né, da declaração de voto quando foi o impeachment da Dilma. Né? Realmente, o nosso Congresso, com as honrosas exceções, não merece aí nenhuma palavra de elogio, né? De jeito nenhum. Né? Eu vou mandar um abraço também para quem mais que acessou, a Maria Lúcia Cabral Vicentini, também acessando a nossa página. A gente agradece a todos os amigos que estão
compartilhando, estão acessando e curtindo a nossa página. Vamos direto a Brasília com mais um bloco informativo. Vamos falar da fase da Lava Jato no Rio, que andou pegando gente lá. Também a questão da rejeição da denúncia, mais algumas notícias, né, mais algumas informações. E a Rússia é brava com os Estados Unidos, dizendo que as medidas de Trump realmente estão fazendo uma verdadeira guerra comercial contra eles. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Polícia Federal realiza desdobramento da Operação Lava Jato. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Tâmara. Bom dia. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Rio 40 Graus, que apura desvios nas obras de construção do BRT Transcarioca e no programa de despoluição da bacia de Jacarepaguá. Ambos foram investimentos para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Foram emitidos 9 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e ainda 3 de condução coercitiva e 18 de busca e apreensão. A operação está sendo realizada aqui no Rio de Janeiro e também nas cidades de Niterói, São Paulo, Recife e Petrolina. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, autoridades públicas e servidores do município do Rio de Janeiro receberam mais de 35 milhões de reais em propina das empresas responsáveis pelas obras. Os presos serão indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. O presidente Michel Temer disse em pronunciamento na noite de ontem que, com a rejeição da denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, seguirá com as reformas e ações que julga necessárias para modernizar e melhorar o país. Temer citou as reformas que tem feito, como a modernização trabalhista, além da queda da inflação e dos juros que tem ocorrido durante seu governo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que vai decidir como ficará a tramitação das acusações contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, uma vez que os deputados não autorizaram a Corte a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Uma das possibilidades é que a tramitação da denúncia contra Temer fique suspensa até o fim do ano que vem, quando o presidente deixará o mandato e pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que as novas sanções dos Estados Unidos contra o seu país são uma declaração de guerra comercial. Segundo ele, foram enterradas as esperanças de uma melhora nas relações com o novo governo norte-americano. Para Medvedev, o governo Trump evidenciou sua total impotência e cedeu, de maneira mais humilhante, suas faculdades ao Congresso dos Estados Unidos. O Congresso do Chile aprovou a lei para descriminalizar o aborto em 3 situações, em caso de inviabilidade do feto, de perigo de vida para a mãe e de gravidez decorrente de estupro. A iniciativa deverá passar agora pela aprovação do Tribunal Constitucional, porque a oposição recorreu a essa corte para impugná-la. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 38 minutos, conosco Miranda Táxi, 997-299608, também pelo WhatsApp, para você agendar antecipadamente, com 24 horas de antecedência, aí, a sua viagem com segurança. UDI Ressonância Magnética, 2 equipamentos, campo aberto, campo fechado. Se você tem claustrofobia, que palavra difícil, né? Medo de lugar apertado, escuro ou fechado, né? Você pode usar o campo aberto, né, para fazer ressonância. Tranquilo, tem esses 2 equipamentos.
Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta-feira. NT Chaveiros, conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-611501. Também a clínica de vacinação aqui do Largo São Benedito, com as vacinas importantes para completar a vacinação do seu filho, do adulto mesmo, do adolescente. Nós temos aí no Largo São Benedito 103. E também a Farmaguide da Rede Multidrogas, sempre conosco, a equipe do Aristeu, desde o início da rádio, está prestigiando a Cidadania FM. Vamos à previsão do clima. Na madrugada choveu um pouquinho, mas o clima-tempo não detectou essa chuvinha, viu, Tonali? Deve ter sido bem pouquinho, deve ter sido meio milímetro. Deu 0 de chuva aqui, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, 11 de mínima, 22 de máxima. E caiu um pouquinho a temperatura hoje de manhã. 68 de umidade relativa máxima e 47 de umidade relativa mínima. 14 km horários, a velocidade do vento, 6h49 o nascer do sol, 17h55 o pôr do sol. Essa é a previsão do clima aqui para a estância turística de Avaré. Essa tendência de ter dado uma esfriada foi realmente meio geral, hein? Inclusive uma frente fria relâmpago, diz o site UOL, mudança de tempo quebra sequência de 51 dias sem chuva em São Paulo. Está aí, uma mudança que aconteceu lá na capital paulista também. E um crime passional, ou supostamente passional, aconteceu aqui em nossa cidade, que está relatado aqui nos jornais da internet. Um crime que, segundo a polícia, teria sido por motivos passionais, chocou a cidade de Avaré na manhã de hoje, 3 de agosto. Segundo relatos preliminares, Oswaldo Paulo Filho, de 33 anos, matou a ex-namorada Roberta Câmara, de 37 anos, na frente do filho dela de apenas 4 anos de idade. Depois cometeu suicídio em sua casa. O delegado responsável pelas investigações, que é o Fabiano Ferreira, disse em entrevista à imprensa que o autor do homicídio teria ido até a residência da ex-namorada, que fica no Jardim Santa Mônica, por volta das 7 horas da manhã, e ficado pelas imediações esperando que ela saísse de casa. Ainda de acordo com a polícia, assim que percebeu o carro da jovem saindo da garagem, o ex-namorado, que aguardava em seu carro, cercou a ex-namorada, a qual desceu do veículo para conversar com ele, não sabendo das intenções do rapaz. O ex-namorado estava de posse de uma arma, um revólver 38, e efetuou 3 tiros contra a ex-companheira, na frente do filho de 4 anos, que estava no banco traseiro. A vítima foi alvejada com 2 tiros na região do tórax e outro no abdômen, sendo socorrida no pronto-socorro, mas infelizmente acabou morrendo. Depois de cometer o homicídio, ele foi até a sua residência no condomínio Vila Avaré e, usando a mesma arma, suicidou-se. O ex-casal teve um namoro durante cerca de 10 meses e estavam separados há cerca de 6 meses. A Polícia Civil abriu inquérito policial para a investigação do crime, desse crime passional, bem como saber a procedência da arma usada no crime. Essa matéria foi relatada aí pelo jornal A Bigorna, trazendo fotos, inclusive, tanto do rapaz quanto da moça. Que tristeza, realmente, esse fato, né? Quer dizer, que a gente percebe que os relacionamentos podem, às vezes, ter esse final triste, e é uma preocupação muito grande, porque hoje as pessoas matam com muita facilidade, né? Então a gente lamenta esse fato. Essa matéria também está no Jornal do Gunhê, aí estou observando que ele acabou de postar. Cerqueira César promove projeto Circo Social, matérias aqui do Jornal do Gunhê, supostos fiéis escudeiros de Jô perseguem o site dele, é a opinião dele, ele que está dizendo isso. Concessionária altera retorno próximo ao Pisungão, então atenção para quem circular por lá. Univesp abre inscrição para contratar tutor. Pronto-socorro, os servidores estão indo almoçar em casa. Está sem as quentinhas lá,
segundo o Avaré Urgente e segundo o Jornal do Gunhê. Paulo Bambart, completando 80 anos, que é ouvinte da rádio, ele e a esposa Eliana, né, também sempre ligam domingo para a gente aí no nosso programa. E o Jornal do Gunhê está dizendo que também publica matérias positivas sobre a atual administração. E tem que ser assim mesmo, acho que jornalismo tem que fazer, pode fazer as suas críticas, mas quando tiver matérias que são de interesse público, tem que publicar como a gente faz aqui, né? Tem uma matéria médica dizendo que o especialista ensina a prevenção de câncer, gastrite e úlceras, é uma matéria que o médico está dando aí a sua própria opinião, né? Secretaria inicia projeto Capoeira Cultural, que já destacamos ontem no nosso 60 Minutos. Estou recebendo aqui uma mensagem, estou vendo no meu celular, da minha filha Daniela. Sabe onde que ela está, ô Tutonelli? Junto com o filho? Está meio longe, viu? Um abração para a Daniela, que está lá na Suécia, passeando, né? Em casa de amigos, né? Tá ok, um abração, que tenha aí uma boa estadia e que traga novidades para a gente aí quando voltar, né? Ela e o Benjamin, que completou 3 anos segunda-feira, viu, Tutonelli? Ei, criançada, não? É uma alegria, né? Vamos então direto a Brasília. Nós temos mais informações, tem mais o Nacional Informa aí, Tutonelli? Vamos então, trazendo a Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal, está querendo explicações do governo Temer. Por que aumentou daquela maneira o combustível? É uma pergunta que ela está fazendo. Também aumento de pedágio é assunto nesse bloco informativo. E temos mais informações a partir de agora com o Nacional Informando. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para a Presidência da República se explicar sobre o aumento de impostos sobre os combustíveis. A determinação foi feita dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade aberta pelo PT, questionando a validade do decreto que aumentou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Segundo o partido, o aumento de tributos só poderia ocorrer por meio de projeto de lei votado no Congresso. A partir de amanhã, o pedágio cobrado na rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo vai ficar mais caro. Eliane Gonçalves. A viagem de carro entre São Paulo e Rio de Janeiro vai ficar mais cara a partir dessa sexta-feira, quando começa a ser cobrada a nova tarifa de pedágio da rodovia Presidente Dutra. Com o reajuste de 3% que entra em vigor, o trajeto entre as duas cidades vai custar R$ 56,50 para carros de passeio. A tarifa de pedágio mais barata do trecho passa de R$ 6,10 para R$ 6,30. Já a mais alta passa a custar R$ 14,40. Até essa quinta, o valor era de R$ 13,80. Segundo a concessionária, a CCR Nova Dutra, o aumento é justificado por investimentos realizados pela empresa na rodovia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado deve definir na próxima terça-feira o relator da denúncia contra as 6 senadoras que ocuparam a mesa do plenário durante a sessão em que foi votada a reforma trabalhista. A convocação dos membros do Conselho para a reunião foi feita ontem pelo presidente do colegiado, senador João Alberto Souza. A denúncia contra as senadoras é de autoria do senador José Medeiros, com apoio de mais 14 senadores. Ao documento também foi juntado um pedido de reconsideração do caso, assinado por 21 senadores. O novo diretor do FBI, Christopher Wray, tomou posse hoje nos Estados Unidos. Ele foi aprovado pelo Senado americano após indicação do presidente Donald Trump, depois da demissão do ex-diretor James Comey em maio. Wray tem 50 anos de idade e já foi o responsável pela divisão criminal do Departamento de Justiça entre 2003 e 2005 na administração de George W. Bush. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13 horas e 49 minutos, esta é a Cidadania, mostrando aí as notícias do dia. Abraço para a Cida Ferecini, também para o Flávio Zandoná, vereador, abraço aí, nosso colega de Câmara, e a Toninha De Ângeles, nossa amiga, nossa companheira aí de tanto tempo, né, de militância, né, Toninha? Um abraço aí, estamos mostrando as notícias do dia. Tem uma notícia aqui incrível, eu não sei se o Tio Tonelli é fã desse cara. Chama-se Vladimir Costa, o deputado do Solidariedade do Pará, que fez a tatuagem do Temer no ombro. Olha só, e a imprensa flagrou ele passando mensagem ontem na sessão. Olha só, o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, afirmou nesta quinta-feira que a troca de mensagens com pedido de nudes, bonita essa palavra, né? Nudes, pelados, né? Durante a votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, não era uma conversa de cunho sexual. As fotos feitas pelo fotógrafo Lula Marques e divulgadas ontem mostram a conversa do deputado com o interlocutor por um aplicativo de mensagem do celular. Nas fotos tiradas durante a sessão, o deputado escreve para uma mulher pedindo que lhe envie fotos íntimas dela, mulher, escrevendo assim: mostra, eu vou falar a palavra mais amena, né? Mostra o teu bumbum, mostra. Afinal, não são suas profissões que a destacam como mulher. Isso escreveu o deputado durante a sessão, hein? Segundo o deputado, ele conversava com uma profissional de imprensa de fora de Brasília, que insistia para que ele tirasse a camisa dentro do plenário e mostrasse a tatuagem feita no ombro direito com escrito assim, Temer, né? Em homenagem ao presidente. Diz que a tatuagem é de verdade, viu, dona? Não é daquelas que saem, não, viu? Diz que vai fazer outra ainda, não sei o que ele vai escrever na outra, viu? Somente antes de ontem, disse ele, ela pediu mais de 15 vezes, gente. Ontem foram mais de 20 vezes. Deputado, tira a camisa. Como é que eu vou tirar a camisa, disse ele? Tem que respeitar a família brasileira. Nós temos o decoro parlamentar, nós temos regras dentro da Câmara, não posso tirar a camisa. E mesmo que não houvesse regras que determinam o nosso comportamento, disse o Vladimir Costa, eu jamais chegaria a uma situação dessa sem limite. Costa diz ainda que explicou à profissional que para provar a sua competência como jornalista, outras profissionais não precisam mostrar o bucho, o bumbum, as pernas. De acordo com ele, o pedido para que mostrasse o corpo era se a suposta jornalista achasse que esse era o perfil a ser seguido. Para ele, não houve um comportamento inadequado em plenário, claro, na opinião dele, né? Nada de errado. O bumbum mais bonito que existe está lá em casa para eu ver, que é o da dona Amanda, minha esposa. Mas esse Vladimir é o ó do Borogodó também, não? Ele fala mais algumas coisas, diz que Vladimir Costa afirmou que esteve com o presidente Temer pela manhã no Palácio do Planalto. O encontro aconteceu pouco mais de 12 horas após ficar ao lado dele durante o pronunciamento com a vitória obtida na Câmara. Embora tenha dito que se encontrou com Temer, a reunião não constava na agenda oficial do dia, atualizada pela presidência. Então está aí Vladimir Costa, que é uma figura grotesca, e esse é o nível de alguns deputados, não é a maioria, logicamente, mas é lamentável. PSDB decide manter Tasso na presidência do partido, aliás, rachou literalmente o PSDB com a votação de ontem, hein? A decisão foi tomada nesta quinta-feira, após a reunião entre Tasso e Aécio. Aécio já está no fim de carreira, né? O governo tem 5 dias para explicar a alta da gasolina. Decreto elevou alíquotas e tributos incidentes sobre o combustível. É o pedido lá da Rosa Weber. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o seguinte: não poderia eu sair do processo como conspirador e canalha. E Maia chorou ao fazer balanço da crise. Ele diz que ele chora com uma facilidade, viu, Tonelli? Chorão, né, o Rodrigo Maia.
Na verdade, ele estava sonhando ser presidente. Não é dessa vez ainda Rodrigo Maia. Mas vamos ver se tem outras denúncias que podem pegar o Temer. Para a Marina, decisão da Câmara é dela ser cúmplice da... Aliás, para a Marina, a decisão da Câmara é de ser cúmplice da impunidade. É verdade, né? Pelo menos a Marina fica submersa, viu? Sumida, né? De repente ela aparece e faz uma declaração. Trailer da terceira semana de Narcos tem caçada a novos reis do tráfego, já sem Wagner Moura. Na verdade, é o seriado aí da Netflix. Netflix aí dá boas opções de seriado, sem sombra de dúvida. Mas o melhor que eu vi, eu só vi 2, só vendo o segundo agora, não dá muito tempo, né? É o Breaking Bad. Esse foi bom, né? O House of Cards, a gente está vendo agora, com menos entusiasmo, um pouquinho, porque House of Cards mostra os bastidores da política americana, mas aqui no Brasil a realidade está dando 10-0 no seriado lá do House of Cards. Isso é reconhecido, vou dizer, pelos próprios produtores desse seriado norte-americano, que o Brasil, a realidade do Brasil está muito mais, digamos assim, para seriado, né, do que a ficção norte-americana. A realidade do Brasil está complicada. Emília Araújo acessou nossa página, a gente agradece aí a compartilhamento e a curtição do Facebook. Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui no site UOL. Com o aumento de mortes, Rio tem primeiro semestre mais violento desde 2009. Quer mudar para o Rio, Titonelli? Se quiser, eu arrumo lá um lugar para você ficar lá. Eu não quero, não. A economia pode crescer 2% em 2018, segundo o Banco Central. Estados Unidos estão avaliando opções para tirar Maduro. Estados Unidos está atrás de tudo, quer tirar todo mundo da América Latina aí do poder. Inclusive aqui no Brasil teve lá sua colaboração, tanto na ditadura militar como agora. Agora que eu digo, no impeachment da Dilma. PMDB replicou o esquema da gestão Cabral na prefeitura. Casal tem fotos de casamento roubadas e quer reavê-los. É um pesadelo para o casal aí. É uma matéria que está no site UOL também. São algumas das notícias do dia. E nós temos ainda o História Hoje, que vai falar dos 97 anos do primeiro ouro olímpico, aconteceu em 1920, o primeiro ouro olímpico do Brasil. Se você não sabe essa história, eu também não sabia, vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Mandar um abraço para a NT Chaveiros, para a UDI Ressonância Magnética e também para o Miranda Táxi, além da Farmagrid e Clínica de Vacinação aqui do Largo São Benedito. Um abraço para o Marcelinho Castro Sabuguinho, um abraço para o Sabuguinho aí que está acessando a nossa página também. Boa tarde a todos, amanhã tem mais 60 minutos. Fiquem com História Hoje, o primeiro ouro olímpico do Brasil. Você está ouvindo 60 Minutos, jornalismo com credibilidade. Em 3 de agosto de 1920, o Brasil conquista o primeiro ouro olímpico. O Brasil participava dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. A delegação brasileira era composta por 21 atletas em 5 categorias: tiro, natação, remo, saltos ornamentais e polo aquático. No dia 1º de julho de 1920, 7 atletas que disputariam o tiro partiram do Brasil rumo a Antuérpia, Bélgica. Os atletas viajaram por conta própria. Na bagagem, o sonho de medalha. No coração, o desejo de fazer história. Mas, em meio à felicidade em participar da primeira Olimpíada da história brasileira, a realidade. No meio do caminho, depois de não ter cabine adequada para dormir e espaço para treinar, a notícia de que o navio Covelo não chegaria a tempo. Assim, os atletas tiveram que desembarcar em Lisboa, Portugal, e seguir em trem aberto, sob chuva e sol, até o local da prova. Muitas foram as dificuldades, e no dia da competição de tiro, tiveram que usar armas emprestadas pela equipe dos Estados Unidos. As armas e munições brasileiras tinham sido roubadas. Mas nada parecia aplacar a determinação daqueles atletas. Afrânio Costa, Sebastião Wolff, Dario Barbosa, Fernando Soledade, Demerval Peixoto, Mário Mauriti e Guilherme Paraense.
Na prova de pistola livre, atualmente chamada de tiro rápido, no dia 3 de agosto, paraense foi o responsável pelo primeiro ouro olímpico da história do Brasil. O Brasil voltou com 3 medalhas, ouro, prata e bronze por equipe. Todas vieram do tiro. A conquista foi em meio a inúmeras dificuldades, mas rica em improvisos criativos e determinação. No retorno ao Brasil, o reconhecimento. Paraense foi recebido pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa, e ganhou uma placa de ouro. História hoje. Sonoplastia Messias Melo, pesquisa e texto Solimar Luz. História interessante aí do primeiro ouro olímpico. Um abraço para o Matheus Luciano, que gosta de esporte, para o Marcelo Sabuguinho também, que gosta, né? E também o Fernando Nenê Silva, que acessou nossa página, além de todos os amigos aí que nós já mencionamos, amigos e amigas. Até amanhã, tem mais 60 minutos. Até lá.